Professor, a quem interessa o conhecimento de neurociências na educação? Geralmente são perguntas que os professores fazem para nós. Por quê? Porque o professor, ele também tem na cabeça dele de que praticamente só o professor deveria conhecer neurociências. É o que todo mundo espera dele, que ele saiba aplicar a melhor técnica de ensino para que ajude o aluno a desenvolver o aprendizado. Mas sim, verdade, o professor, os educadores, os instrutores, eles precisam conhecer sim sobre neurociências na educação, como o cérebro aprende, mas eles não são os únicos. Psicopedagogos, aqueles que são especialistas em educação especial, quantas vezes esses profissionais atuam com crianças que têm dificuldade de aprendizado, que têm ali um tipo de transtorno específico, que tem um prejuízo, portanto, na hora de aprender. Então, essas pessoas, como os psicopedagogos, precisam conhecer sobre neurociências na educação, como o cérebro da criança aprende. Além disso, olha que interessante, os gestores escolares também precisariam saber sobre neurociências na educação. Por quê? Se o professor que está lá na linha de frente é o que está enfrentando no primeiro momento aquela situação específica de sala de aula, ele vai trazer dificuldades. Ele vai ter uma ou outra dificuldade, ele vai ter uma ou outra dúvida de como ajudar um ou outro aluno, ou o que ele pode usar de uma nova estratégia para aquela sala específica, para aquele aluno específico, e ele vai conversar com quem? Claro que um gestor, ele pode ajudar se ele tiver algum conhecimento sobre neurociências na educação. No mínimo para dizer que, olha, então você procura fulano de tal, porque aquele cara é especialista nisso e ele vai poder te ajudar. Então, os gestores escolares também deveriam conhecer sobre neurociências na educação. Em todos os níveis, todos os tipos de gestão, tá? Eu sei que na escola existem hierarquias, então esses profissionais envolvidos no processo de aprendizagem, todos eles deveriam conhecer sobre neurociências na educação. Além disso, os formadores de professores. Aqui agora eu falo com as instituições de ensino. As instituições que têm ali dentro do seu quadro de formação professores ou com possibilidade de ser professores no futuro, deveriam sim incluir nessas grades curriculares a disciplina de neurociência na educação. Por quê? Porque vai fazer falta. Se, de alguma maneira, esse indivíduo for algum dia instruir, for lecionar, é importante que ele entenda como o cérebro dos seus alunos vai aprender, né? Além disso, de maneira geral, todos os elaboradores de políticas públicas, em todas as esferas, pessoal, seja municipal, seja estadual, seja federal. O conhecimento de neurociências aplicada à educação é uma realidade no mundo. Então, nós precisamos trazer isso para cá de uma maneira muito mais efetiva. No Brasil, ainda está sendo aplicado de uma maneira muito sutil, muito simples, posso dizer, de uma maneira muito tímida a palavra. Então, acredito que se os nossos elaboradores de políticas públicas entendessem de como o cérebro dos nossos alunos aprende, a história poderia ser diferente do que nós estamos enfrentando na educação atual. Acho que também quem poderia entender um pouco sobre, quem poderia e deveria entender sobre neurociência na educação são aqueles desenvolvedores de materiais didáticos. Sabe, quando você fala de, por exemplo, apostilas, que algumas vêm prontas, não tem algumas apostilas que vêm prontas, vocês conhecem, que existem instituições que são, tá, tudo bem, elas são instituições públicas, mas também existem instituições privadas que usam apostilas. E muitas vezes esse material não atende à expectativa de um cérebro do aluno atual, entende? Então, esses caras que criam esse tipo de material didático também deveriam conhecer, não só o material didático como a apostila e tal, mas também quem cria produtos de tecnologia para a educação. Entender como o cérebro, portanto, funciona, ele vai ter um efeito extremamente positivo, um efeito extremamente engajador, um efeito extremamente, vamos dizer, revolucionário no que diz respeito à qualidade do ensino. Então, neurociências na aprendizagem, como o cérebro aprende, deveria ser uma ordem geral, ou de ordem geral, para todos aqueles envolvidos no processo ensino-aprendizagem.